Há milhares, não, há milhões de anos-luz de distância do nosso pequeno e pálido ponto azul, existe uma vastidão que a nossa imaginação mal consegue arranhar. Lá, onde os mapas estelares se tornam meras especulações e a escuridão é pontilhada por sóis que nunca vimos, reside o desconhecido. Um universo pulsante, cheio de maravilhas e terrores que desafiam a nossa compreensão. É nesse cenário cósmico, para além das fronteiras do que conhecemos, que a nossa história de hoje se desenrola. Uma saga de conflitos épicos, travada por civilizações que evoluíram sob céus alienígenas, com tecnologias que, para nós, pareceriam magia. Preparem-se para embarcar numa viagem às profundezas do espaço, onde as leis da física são testadas e a própria noção de vida é redefinida. Lá, seres de formas inimagináveis, com culturas e motivações que nos são completamente estranhas, lutam pelo poder, pela sobrevivência, ou por ideais que só eles compreendem. Não estamos a falar de simples disputas. Estamos a falar de guerras em escala galáctica, batalhas que fazem estrelas tremerem e planetas serem reduzidos a poeira cósmica. O palco principal destes conflitos são as suas incríveis naves. Esqueçam os nossos foguetes primitivos. Imaginem estruturas colossais, cidades voadoras com quilômetros de extensão, cruzadores de batalha capazes de rasgar o próprio tecido do espaço-tempo para saltar entre sistemas estelares em meros instantes. Estas não são apenas máquinas de guerra, são obras de arte da engenharia, reflexos das civilizações que as criaram. Naves com designs orgânicos, que parecem seres vivos, a deslizar silenciosamente pelo vácuo. Outras, com ângulos agudos e uma geometria brutalista, anunciando a sua intenção hostil antes mesmo de dispararem um único tiro. Cada nave é um ecossistema. Dentro delas, milhares de almas trabalham em uníssono. Pontes de comando iluminadas por hologramas tridimensionais, onde estrategas de espécies diversas planeiam os seus próximos movimentos num xadrez cósmico mortal. Corredores intermináveis que levam a hangares gigantescos, repletos de caças ágeis e bombardeiros pesados, prontos para serem lançados no coração da batalha. A tecnologia a bordo é de cortar a respiração. Escudos de energia que ondulam como água, ao receberem o impacto de lasers devastadores, armas que disparam projéteis de plasma superaquecido, ou torpedos que criam microsingularidades para esmagar os seus alvos. A tecnologia não se limita apenas ao armamento. Estamos a falar de inteligências artificiais tão avançadas que possuem consciência própria, servindo como a mente e o coração destas naves colossais. Sistemas de suporte de vida capazes de recriar qualquer atmosfera planetária, permitindo que espécies que respiram metano lutem ao lado de seres baseados em silício. Motores que não queimam combustível, mas que dobram o espaço à sua volta, movendo massas do tamanho de luas a velocidades que desafiam a luz. E os seres que pilotam estas maravilhas? A diversidade é estonteante. Imagine uma raça de guerreiros insectoides, com exoesqueletos blindados e uma mente coletiva que lhes confere uma coordenação tática perfeita em combate. Pense em seres feitos de pura energia, capazes de se fundir com os sistemas das suas naves, tornando-se um só com a máquina. Ou talvez uma antiga civilização de sábios, com aparências que lembram árvores ancestrais, que relutantemente entram em guerra para proteger conhecimentos milenares guardados em planetas biblioteca. Cada espécie com a sua própria filosofia de combate, a sua própria tecnologia única e as suas próprias razões para lutar. As batalhas são espetáculos de luz e destruição. Frotas inteiras a emergirem do hiperespaço, apanhando os seus inimigos de surpresa. Enxames de caças a dançarem uma valsa mortal entre os gigantescos cruzadores, traçando rastos de luz com os seus canhões de partículas. Explosões silenciosas, mas visualmente avassaladoras, que iluminam nebulosas distantes. Um raio trator a puxar uma fragata inimiga para o seu fim, enquanto torpedos buscam incansavelmente os seus alvos, contornando destroços e fogo cruzado. É um caos coreografado, uma sinfonia de destruição onde cada nota pode significar a aniquilação de mundos inteiros. Mas por que lutam eles? As razões são tão variadas quanto as estrelas no céu. Alguns lutam por recursos escassos, como planetas habitáveis ou elementos raros necessários para alimentar as suas tecnologias avançadas. Outros travam guerras ideológicas, tentando impor a sua visão de ordem e existência sobre os outros. Há também as guerras de vingança,
conflitos geracionais nascidos de traições antigas que se perderam nas brumas do tempo. E, claro, há aqueles que lutam simplesmente pela expansão, impérios cuja única motivação é o crescimento e a dominação, consumindo tudo no seu caminho. No meio de tudo isto surgem lendas. Pilotos excepcionais que, sozinhos nos seus caças modificados, conseguem mudar o rumo de uma batalha. Almirantes geniais cujas táticas arriscadas e imprevisíveis se tornam matéria de estudo em academias militares por toda a galáxia. Heróis e vilões cujos nomes ecoam através dos sistemas estelares, sussurrados com medo ou admiração. As suas histórias são contadas em holocrônicas, gravadas nas paredes de templos esquecidos e celebradas em canções épicas de 1000 culturas diferentes. A escala deste universo é algo que temos de tentar compreender. Uma única batalha pode envolver mais naves do que todas as embarcações que já navegaram nos oceanos da Terra. A energia libertada num único disparo de canhão principal de um couraçado poderia alimentar o nosso planeta por séculos. A tecnologia avançada não se manifesta apenas na guerra. Vemos planetas terraformados, cidades que flutuam nas nuvens de gigantes gasosos, portais que ligam cantos distantes da galáxia. Uma civilização pode ter dominado a manipulação genética, criando supersoldados, enquanto outra pode ter desvendado os segredos da viagem no tempo, mesmo que de forma limitada e perigosa. É um universo de possibilidades infinitas, onde o próximo grande salto tecnológico pode vir de uma descoberta arqueológica num planeta em ruínas, ou de um contacto com uma entidade de outra dimensão. A guerra impulsiona a inovação a um ritmo frenético. Um novo tipo de blindagem desenvolvido por uma facção obriga os seus inimigos a criarem uma nova arma para a penetrar, num ciclo interminável de evolução e destruição. Ao olharmos para o céu noturno, vemos apenas pontos de luz silenciosos. Mas talvez, se pudéssemos ouvir através do vácuo, ouviríamos o rugido dos motores de antimatéria, o zumbido dos escudos de energia a absorverem impactos e os gritos de guerra de 1000 espécies diferentes. Talvez estejamos a viver numa vizinhança cósmica surpreendentemente tranquila. E lá fora, para além do alcance dos nossos melhores telescópios, a galáxia está em chamas. Um espetáculo grandioso e terrível, uma dança de criação e aniquilação que se desenrola há éons. É a grande ópera do espaço, uma história de guerras estelares que continua a ser escrita com fogo e luz entre as estrelas. Obrigado por terem embarcado nesta viagem conosco hoje. Se gostaram de explorar estes universos distantes e estas batalhas épicas, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com outros exploradores espaciais e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas aventuras cósmicas. Até a próxima!